Agora sim, estava desligado. Boa tarde a todas e todos. É meio-dia e 59, mas estou verificando aqui que praticamente está todo mundo que vai fazer as apresentações. Então já posso iniciar. Então eu sou o Vinícius, aqui também está participando o André Lira, acho que a Maílda entrou agora também. Somos os servidores da Universidade Federal do ABC e vamos estar mediando e apoiando essa live. Nós estamos na 6ª edição do Congresso de Extensão. Ele está reunido entre o dia 3 e o dia 5 de novembro, né? Essa edição online, né? Por conta da pandemia, né? Então, todos terão 10 minutos de fala, de apresentação, né? Se tiver apresentação, a gente pede que os próprios autores façam a apresentação, né? Compartilhem na tela. A gente acha que seria mais fácil. Caso tenha alguma dificuldade, a gente pode dar um apoio, sendo que eu dei uma olhada, só duas pessoas compartilharam com a gente a apresentação. Caso tenha dificuldade, entre em contato aí que a gente pode ir organizando. A ordem de apresentação está por ordem alfabética das pessoas que vão apresentar. Então, assim está também lá na programação do evento. Então, a gente vai solicitando a apresentação conforme a ordem alfabética. A gente está pedindo também para quem não for apresentar, né? Ou seja, as pessoas que estão como ouvinte e ainda não fizeram a inscrição, a gente deixou aí no chat, o André postou, para vocês preencherem essa lista para poder ter os certificados. Tudo bem? Eu vou pegar aqui a primeira apresentação. Ele já está aqui. Então, a gente está no tema saúde, a primeira sala do tema saúde. E eu vou chamar. A outra coisa, quando der 9 minutos de apresentação, eu vou pedir para encerrar, para fazer já o encerramento em 1 minuto. Então, sempre eu vou dar um toque, eu estou aqui com o cronômetro. Então, desculpa se eu for ter que cortar, né? Mas a gente tem que seguir um pouco a regra, porque temos muita apresentação e pouco tempo, né? Então, eu vou ser um pouco rígido com a questão do horário, tá bom? Então, aqui já para não ter muitos prolongas aqui, eu queria chamar o Ângelo Antônio Paulino Martins. Desculpa, outro informe é que vai ficar gravado, né? Não está passando no YouTube, é apenas essa sala, e depois a gente vai divulgar nos meios de comunicação da PROEC. Então, eu vou chamar o Ângelo Antônio Paulo Martins Zanetti. O título do trabalho dele é Relato de Experiências de Bolsista de Graduação de Enfermagem no Projeto de Extensão Universitária Humanização Hospitalar durante a Pandemia do Covid-19. Ângelo, você está com a palavra, eu vou começar aqui a cronometrar assim que você iniciar, tá bom? Tá certinho, Vinícius. Eu vou apresentar o slide, então, para ficar mais fácil. Boa tarde a todos. O meu nome é Ângelo, eu sou aluno do curso de enfermagem na Faculdade de Medicina de Botucatu, na Unesp. Estou aqui para apresentar o trabalho, então, que é o relato de experiência de bolsista de graduação de enfermagem no projeto de extensão universitária, humanização hospitalar, durante a pandemia da Covid-19. Eu fui bolsista desse projeto de abril de 2020 até setembro de 2020 agora, e atualmente eu estou como voluntário no projeto. Então, como justificativa, né, desse relato, o MEC ele publicou a portaria número 343, do dia 17 de março de 2020, autorizando que as instituições de ensino, elas substituíssem o ensino presencial pelo ensino remoto, né, por conta da pandemia, que acabou obrigando a suspensão imediata das atividades presenciais. Como vivemos num mundo altamente tecnológico, atualmente cerca de 5 bilhões de pessoas têm acesso ao aparelho digital. Com isso, o acesso às informações ela se tornou cada vez mais veloz. E, somado a isso, a possibilidade do armazenamento em nuvem acabou revolucionando a forma que a tecnologia conversa com a educação. Com essa autorização do MEC, as instituições
não só de ensino superior, mas de ensino básico também, acabaram buscando as plataformas digitais, né, para mediar esse processo de aprendizagem e assim dar continuidade, com o intuito de diminuir os efeitos que o isolamento social acaba interferindo, né, de forma direta na formação de milhares de alunos, porque como todos sabem, né, o formato presencial acaba tendo muito mais conexão, muito mais presença do professor com o aluno. O objetivo, então, é relatar a experiência de um discente de graduação em enfermagem nas atividades do projeto de extensão universitária Humanização Hospitalar. A metodologia, então, o nosso contexto pré-pandemia, o nosso projeto ele se reunia de forma quinzenal, ou conforme a necessidade, se precisasse se reunir antes, a gente se reunia, e a gente tinha algumas reuniões pré-agendadas com a nossa parceira, que é a instituição, que é a Santa Casa de Laranjal Paulista, que fica no interior de São Paulo. Então a gente ia lá, né, durante o ano, para ver o que eles precisavam, qual era a demanda dos funcionários, qual era a demanda da instituição, para a partir disso a gente poder trabalhar da iniciativa no nosso projeto. Com a pandemia, né, veio o ensino remoto, e a gente viu a necessidade de introduzir, junto com a instituição, o projeto, de não parar ele. Então a gente começou a marcar encontros virtuais, através do Google Meet mesmo. A gente viu os horários que eram melhores, e aí vinha algum funcionário da própria instituição, e eles traziam essas demandas para a gente. Entre as demandas, foi a desparamentação, a paramentação, questão psicológica dos funcionários. Então, eles trouxeram várias temáticas, e a gente foi trabalhando ao longo do ano com isso. Aí foi produzido alguns materiais com o intuito de suprir essa necessidade, e aqui estou eu para fazer a descrição da experiência durante a pandemia da Covid-19. Aqui é uma foto de um dos encontros presenciais com a equipe do projeto e a equipe de funcionários da Santa Casa. Como desenvolvimento, então, a gente acabou adaptando as atividades de extensão ao formato remoto. A gente conseguiu se adaptar rapidamente. Quando iniciou a pandemia, a gente iniciou nossos encontros virtuais para suprir essa demanda mesmo do público-alvo. Então, eles traziam essas fragilidades dos colaboradores das instituições, e a gente acabava tentando trabalhar para suprir essa necessidade, com todos os voluntários, os bolsistas, professores. Então, o que foi feito, né? A gente construiu um vídeo para conscientizar e ensinar a lavagem correta das mãos, a retirada correta da máscara e luvas. Os vídeos, eles foram construídos e estão disponíveis no YouTube. Então, o projeto Humanização Hospitalar, ele trabalha em parceria com o NEAD-TIS, que é um núcleo de educação à distância, aqui da Unesp de Botucatu. Então, ele traz todo esse suporte tecnológico para a gente. Esses materiais produzidos, eles foram enviados para a Santa Casa, com o intuito, né, de atender a demanda deles. Aqui é uma foto de alguns dos vídeos que a gente produziu, e eles estão disponíveis no canal do NEAD-TIS, da Unesp de Botucatu. As referências e as considerações finais. Então, as atividades remotas, elas puderam apoiar e fornecer orientações para amenizar os sentimentos relatados pelos funcionários da Santa Casa, principalmente em relação ao psicológico, porque muitos funcionários estavam com medo de contaminar familiares, porque moravam com os pais, com os avós. Então, a gente trouxe bastante materiais, cartilhas, que com o uso correto dos EPIs, com o atendimento psicológico, eles poderiam continuar no serviço, né, na linha de frente, durante a pandemia. Então, todo esse trabalho, né, ele corroborou positivamente como suporte para as equipes de trabalho da instituição durante a pandemia. Então, a gente acredita que todo o nosso trabalho, dos encontros virtuais, da produção dos materiais, foi extremamente importante para atender a demanda que a Santa Casa tinha e também de dar uma experiência para nós, alunos, principalmente, de poder estar fazendo essas publicações, estar fazendo esses materiais, de estar fazendo coisas para ajudar, né, aos funcionários. E essa, por fim, é uma das imagens. Essa é a equipe, alguns participantes da equipe. Aqui tem professores, colaboradores, voluntários, bolsistas, e o pessoal do NEAD também. E esse é o meu contato.
Ângelo, terminou a apresentação, né? Terminei. Obrigado, Ângelo. Muito legal a experiência. Eu vou pedir para o pessoal que tiver perguntas, colocar no chat, que no final a gente vai sistematizar essas perguntas. Eu peço também que coloque o nome da pessoa para quem está indicando a pergunta, para que a pessoa também já saiba. E no final de todas as apresentações, a gente volta e sistematiza essas perguntas para que possa ser debatido e respondido, tá bom? Não vai ser agora para poder agilizar esse processo de apresentação. Então, eu vou chamar o próximo. A próxima. Deixa eu ver aqui. A Bárbara Catalano Damasceno. O título do trabalho dela é Medicamentos, Automedicação e Descarte Incorretos. Vencendo a barreira da desinformação em Botucatu, São Paulo. Olá, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Bárbara. Ok, vou compartilhar minha tela só um instante. Só um minutinho que o computador está pensando um pouquinho. Tranquilo, começa assim que você iniciar. Está sendo possível ver o meu Word? O meu PowerPoint, desculpa? Sim, estamos vendo. Ok. Então, né, como já foi apresentado, o meu trabalho é sobre conscientização, arrecadação e descarte de medicamentos em Botucatu. Ele foi realizado a partir do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu, iniciando pela justificativa. Então, na verdade, o que impulsionou esse nosso trabalho, né, é que o acúmulo de medicamento dentro das residências, aquele medicamento excedente que sobra depois de um tratamento, ou porque as pessoas compram mesmo sem receita, esse excesso de medicamento dentro de casa vai induzir a automedicação e, posteriormente, a um descarte incorreto. E isso pode levar a danos ambientais e à saúde do indivíduo que consome. Além disso, em todo o mundo, se tem identificado a existência de algum tipo de fármaco nos solos e na água, por causa desse descarte incorreto. E a maioria desses descarte incorreto feito pela população é porque eles não têm conhecimento de como que isso deve ser feito. Então, joga-se esses medicamentos no vaso sanitário, na pia, no lixo comum, e isso aumenta cada vez mais esses danos ambientais. E por causa disso, algumas medidas devem ser tomadas para que isso seja freado. E o objetivo do meu trabalho, então, foi conscientizar sobre as formas corretas de descarte e armazenamento de medicamentos, e também informar sobre os danos ambientais causados por um descarte inadequado. E, além disso, houve a arrecadação de medicamentos não utilizados que estavam dentro da validade para distribuição nos lares da cidade de Botucatu através de uma farmácia comunitária. Esse projeto ele foi realizado em 3 etapas. A primeira etapa foi a etapa de divulgação de informação acerca de como que esse descarte deveria ser feito, o descarte desses medicamentos, e quais são os prejuízos ambientais e sociais caso esse descarte seja feito de forma incorreta. Posteriormente a isso, foi realizada a coleta de medicamentos doado. Então, nós tínhamos, eu vou falar isso um pouquinho mais para frente, né? Nós tínhamos caixas de coleta e a população de Botucatu podia doar esse medicamento com o objetivo de retirar esse excesso de dentro dos lares, evitando o descarte incorreto e a automedicação. E a terceira etapa era a triagem dos medicamentos arrecadados, de forma que aqueles que estivessem dentro do prazo de validade eram encaminhados para a farmácia comunitária da cidade, e aqueles que estivessem fora do prazo de validade, eles eram descartados de forma apropriada. Né? Então, o nosso público-alvo, inicialmente, foi a população da cidade de Botucatu. Foram realizadas atividades de conscientização, que basicamente consistia, né, na divulgação de informação através de redes sociais, folders, tanto virtuais quanto em papel. E também foram ministradas palestras dentro das salas de espera do Centro de Saúde Escola, mais propriamente dito dentro da farmácia, do Centro de Saúde Escola, aqui de Botucatu, que é uma espécie de posto de saúde, e dentro das salas de aula da Unesp de Botucatu. Foram distribuídos e afixados nos murais e dentro e fora da universidade panfletos informativos sobre o que fazer com essas medicações excedentes e desencorajando a automedicação.
E, por último, foi feita a aplicação de um questionário online totalmente anônimo para avaliar o nível de conhecimento da população acerca do consumo e descarte de medicamentos. Então, como eu disse anteriormente, esses medicamentos eles foram coletados em caixas coletoras devidamente identificadas do projeto. Elas foram alocadas em diversos pontos da cidade que concordaram em alocar nossas caixas e na universidade. E todos os medicamentos doados passaram por essa triagem. Queria falar um pouquinho sobre os resultados que a gente teve, porque isso foi bem... A gente conseguiu ter um olhar bem mais estatístico, né? Então, assim, eu trouxe os dados de 2 anos do projeto. Esse projeto ele já acontece desde 2015 e continua correndo até hoje, né? Eu fui bolsista durante 3 anos e hoje eu sou voluntária. E como vocês podem ver aqui nesse primeiro gráfico, no primeiro ano, a gente conseguiu arrecadar só de medicamento dentro do prazo de validade, mais de 3 mil comprimidos e quase 880 comprimidos de medicamentos fora do prazo de validade. Esse número, ele cresce bastante, se a gente for olhar, ele sobe para mais de 4.500 comprimidos doados no ano seguinte, né? Ultrapassando a marca de 1.000 medicamentos vencidos arrecadados. Além disso, com relação às classes farmacológicas, a classe de remédio que a gente mais recebeu no primeiro ano foram os analgésicos. E isso porque analgésicos são muito fáceis de comprar, você não precisa de receita. Então, por exemplo, paracetamol, dipirona, todos esses remédios que você entra na farmácia, tem uma standzinha que você só pega e paga. Então, isso ficou muito evidente no primeiro ano. E no segundo ano, por algum motivo que a gente não conseguiu identificar, esse número, na verdade, disparou para os antihipertensivos. A gente não sabe se foi por conta da distribuição desses antihipertensivos, porque a população está precisando mais e aí sobra e doa mais, ou se foi uma coincidência. E quando a gente fala da tarja de medicamentos arrecadados, em ambos os anos, as tarjas mais recebidas foram aqueles remédios tarja branca, remédios que não precisam de receituário para comprar, isso em ambos os anos. E quando a gente fala do questionário que foi aplicado via Google Forms, fica muito claro o nível de desinformação da população em geral. E isso prova o quanto o nosso projeto é importante. Quando foi questionado qual é a forma que esses medicamentos são descartados na sua casa quando eles estão vencidos ou quando eles não são utilizados, 71% disse que joga no lixo comum. Né? Quando a gente questionou se o que essa pessoa faz, né? O que ela faz com o medicamento que já usou, mas sobra em casa e não vai ter que fazer mais nada com aquilo, o que ele faz? A população diz que prefere guardar. Não faz nada, não doa, nem manda para descartar. O que é perigoso porque pode induzir a automedicação. Algo que foi bem interessante, que quando questionado onde normalmente esses remédios são guardados, esses fármacos são guardados, o resultado foi ótimo. A população em geral comentou que normalmente guarda em gavetas, armários, normalmente lugar onde é indicado pela bula, né? Que seja um lugar longe da luz e refrigerado e fresco. Porém, quando a gente questiona se já foi realizada a automedicação, a maioria das pessoas relata que sim, e aí a gente distribui entre quais tipos de remédio, e é evidente que a maioria das pessoas se automedica com analgésicos e antitérmicos, o que é um pouco preocupante, porque, na verdade, todo medicamento automedicado é preocupante porque pode causar algum problema à saúde quando tomado errado. Essas são as minhas referências. Sobre as minhas considerações finais. Ainda tem muito a ser feito para que as pessoas sejam conscientizadas tanto quanto acerca do descarte correto desses medicamentos, quanto os perigos da automedicação. O melhor caminho ainda é a educação. E eu acho que esse projeto ajudou não só as pessoas que aprenderam um pouco mais durante as palestras, mas as famílias que receberam esses medicamentos da farmácia comunitária. Eu não sei se eu especifiquei anteriormente, mas essa farmácia comunitária, ela só doa remédio mediante apresentação de receituário médico. Então, são realmente pessoas que precisam desses fármacos e a gente conseguia passar para frente. Esse é o meu contato. Muito obrigada a todos pela atenção. Obrigado, Bárbara. Tema tão importante, né? Aliás, o tema da mesa
né? É muito importante, principalmente nos dias que estamos vivendo, né? De reeducação. Eu queria aqui colocar que a gente postou novamente o link para as pessoas que estão participando como ouvinte e não se inscreveram como responsável da apresentação, tá bom? Então vocês se inscrevam para poder ter os certificados. Vou chamar aqui a próxima apresentação, é a Brenda Luciana Alves da Silva. O título do trabalho é Promoção à Saúde na Prevenção de Doenças Parasitárias com Potencial Zoonótico em Escolas de Dom Pedrito e Região. Oi, boa tarde. Eu vou compartilhar minha tela aqui rapidinho. Pessoal, vou aproveitar que a Brenda está compartilhando para que quem queira fazer perguntas pode ir colocando ou observações, colocando no chat, que no final de tudo a gente vai estar debatendo e discutindo em cima dessas considerações e perguntas. Vocês estão conseguindo ver? Não, Brenda, não compartilhou. Não compartilhou? Peraí. Rapidinho. E agora? Agora sim. Tá. Bom, como o Vinícius falou anteriormente, meu nome é Brenda e eu sou acadêmica do 7º semestre de Zootecnia na Universidade Federal do Pampa, campus Dom Pedrito, e vou apresentar para vocês um trabalho de promoção à saúde na prevenção de doenças parasitárias com potencial zoonótico em escolas de Dom Pedrito e região. Bom, zoonoses são doenças ou infecções transmitidas através do contato entre animais e humanos, que elas podem ocorrer de forma direta, pelo contato de secreções, salivas e etc., ou de forma indireta, com a ação de vetores ou a ingestão de alimentos e água contaminadas. Dentro das parasitoses com potencial zoonótico, as gastrointestinais são de extrema importância, porque elas são de fácil contaminação e elas podem afetar não só a saúde corporal ou mental, não só a saúde corporal, mas também a mental, e elas são normalmente silenciosas. Por isso são necessárias ações educativas, principalmente em escolas, pois a faixa etária mais afetada por essas parasitoses são as crianças de fase escolar. Por meio do projeto, buscou-se aproximar a universidade à comunidade e fornecer orientação educativa para a prevenção de zoonose em escolas da região. O projeto de extensão foi realizado de março de 2018 a dezembro de 2019, atendendo toda a comunidade de Dom Pedrito. Foi realizado no Laboratório de Microscopia e Análise de Imagem, onde foram recebidas escolas de educação infantil, ensino fundamental e médio, e foram realizadas palestras e atividades práticas com auxílio de equipamentos multimídia, microscópio e estereomicroscópios. Essas atividades foram divididas de acordo com a faixa etária de cada turma recebida, onde foram demonstrados os principais parasitas de interesse da região, apresentando a forma de contágio e prevenção destes parasitas. Foram recebidas 8 escolas da região, com 20 turmas divididas entre educação infantil, ensino fundamental e médio, totalizando 390 alunos. Destes alunos, 30% eram de 6 a 10 anos, 45% com a faixa etária entre 11 a 15 anos e 25% acima de 16 anos. Foram realizadas atividades expositivas dos endoparasitas e ectoparasitas, demonstração prática dos exemplares que o laboratório possuía. Utilizando o microscópio e estereomicroscópio, os alunos puderam visualizar e manipular estes parasitas. Dentro dos ectoparasitas foram demonstrados carrapatos, pulgas e piolhos, e dentro dos endoparasitas foram demonstrados nematódios, cestódios e trematódios. Os principais parasitas gastrointestinais estudados foram as ascaridíases, as toxocaríases e as estrongiloidoses, que são de grande importância em saúde pública, principalmente em crianças de fase escolar.
A literatura citou que 980 milhões de pessoas no mundo encontravam-se parasitadas por ascaris lumbricoides em 2011. E os estrongiloides estercoráleos afetaram de 10% a 40% da população de países com clima tropical e subtropical, onde o Brasil se encaixa. Então, fazendo extremamente necessária as ações de prevenção e conscientização e ressaltando a importância da realização desse projeto. Aqui estão as minhas referências. E durante a execução do projeto, foi possível contribuir com as escolas atendidas, informando sobre a existência e necessidade de prevenção dessas doenças causadas por parasitas gastrointestinais, sendo essencial a conscientização e a ação profilática da população, com o intuito de diminuir os elevados índices de parasitose intestinais, principalmente na população de crianças em idade escolar. Aqui é o meu contato e muito obrigada. Obrigado, Brenda. As apresentações estão sendo dentro do horário, então por isso que eu não estou cortando, né? Não estou falando sobre o horário. E aqui eu vou chamar, então, a próxima, que é a Camila Venâncio Garbo. Acolhimento a usuários de substâncias como ação extensionista de uma universidade pública. Olá, gente. Eu vou estar compartilhando com vocês a apresentação. Tá aparecendo? Não, Camila, ainda não. Calma só um minutinho, então. Tranquilo, quando você iniciar, eu começo aqui a colocar aqui o tempo. Acho que agora foi. Agora foi. Ah, então tá bom. Boa tarde, gente. Eu sou Camila, discente do curso de Terapia Ocupacional da Unesp de Marília. O meu trabalho, então, como foi dito, ele se intitula como Acolhimento a Usuários de Substância como Ação Extensionista de uma Universidade Pública, tendo como autores Ana Carolina, Camila, Letícia, Maria Eduarda e sob orientação da professora doutora Mary Lucy. O transtorno relacionado ao uso de substância, ele é um dos principais problemas de saúde pública, com prejuízo na ordem biopsicossocial, ocupacional e judicial para usuário, família e sociedade, e o tratamento ele acaba sendo também muito complexo e permeado de recaída, sendo necessário, então, uma abordagem voltada não só à abstinência, mas à reabilitação psicossocial, através do trabalho intersetorial e multiprofissional. O acolhimento, ele foi preconizado pela Política Nacional de Humanização desde 2016, sendo sugerido nas práticas de cuidado, consistindo em uma escuta qualificada e empática, e ele acaba sendo essencial para a criação de vínculos terapêuticos e a motivação para o seu tratamento. Dentre esses profissionais, multiprofissionais, entra a terapia ocupacional, destaca-se a terapia ocupacional, trazendo uma formação holística, que seria um olhar ampliado para o sujeito, e o seu contexto, que seria não só esse olhar para a doença, e o que é ideal para essa dependência, para a atenção à dependência. Entendendo, então, toda essa fragilidade, foi desenvolvido um projeto de extensão de boas práticas na atenção à dependência química pelo curso de terapia ocupacional pela Unesp. O objetivo, então, desse trabalho é oferecer acolhimento e atividades de conscientização e prevenção a recaídas aos usuários de substâncias psicoativas, utilizando como dispositivo de cuidado um grupo terapêutico coordenado e mediado por terapeutas ocupacionais. Esse trabalho ele é um relato de experiência de um grupo de apoio à prevenção de recaídas de usuários de substância, que se chama GAPROS. Explicando um pouquinho melhor sobre esse grupo, ele é formado por discentes de terapia ocupacional da Unesp, residentes de terapia ocupacional, e ele é coordenado pela docente do curso de terapia ocupacional e a tutora residente de terapia ocupacional. Esse grupo ele acontece num espaço em serviço de saúde mental no município paulista. Pensando nessa dificuldade desses usuários de aderir ao tratamento, então ele é ofertado em horário oposto, que acaba tendo uma participação voluntária.
O público-alvo são usuários de substâncias psicoativas, tendo como critério de participação maiores de 18 anos e não estar sob efeitos da substância no momento do grupo. As intervenções da terapia ocupacional elas são baseadas em atividades significativas e ancoradas na abordagem de prevenção de recaídas e nas situações reais do cotidiano desses usuários. Compreendendo que a abstinência ela não deve ser imposta, mas sim estimulada, pactuada e planejada durante os encontros com esses participantes. Participaram, então, dessa pesquisa 74 usuários, sendo 69 mulheres, 169 homens e 5 mulheres, tendo em média 33 anos, realizado 42 encontros de março a dezembro de 2019, com participação de 6 a 8 usuários. E esse grupo ele é composto por 3 momentos. O momento inicial, que é o acolhimento, onde ocorre a escuta qualificada, o desenvolvimento da atividade, que essas atividades elas são desenvolvidas conforme as demandas identificadas no acolhimento, que são as coisas relacionadas a situações de vida, o cotidiano desses usuários, e no final ocorre uma discussão e uma reflexão dessa atividade. E no fim a gente entrega um papel, né, com um questionário, na verdade, com 2 perguntas, perguntando como foi o grupo, se a TO contribuiu ou não para esses usuários. E por último, a gente pedimos também que eles falam uma palavra que definisse como que foi o grupo. Nós observamos, então, que esse acolhimento coletivo, ele foi um espaço fundamental para o cuidado integral e humanizado para esses participantes, pois proporcionou um momento de expressões das reais demandas, permitindo o compartilhamento de vivências e sentimentos, e podendo ser sempre discutida coletivamente com eles. Que através do respeito e a empatia entre os usuários e os terapeutas, promoveu também uma criação de vínculo, possibilitando, assim, mais uma rede de apoio para esses participantes. É importante também enfatizar que as queixas trazidas no acolhimento servem como subsídios para elaborar essas atividades, para que essas intervenções sejam eficazes, não somente umas práticas superficiais e restritas por conta da doença. Bom, nota-se também uma sensibilização e impactos nas vivências semanais, como a sensibilização para a compreensão da doença, o reconhecimento de suas fragilidades, a identificação de fatores e situações de risco, elaboração de estratégias e encaminhamentos na resolutividade e enfrentamento dos seus problemas, execução das suas ações e planos de vida, e a corresponsabilização pelo tratamento também. Considerando tudo isso, o acolhimento grupal, ele configurou-se como um dispositivo de cuidado potencializador na adesão e no engajamento desses usuários no processo terapêutico, devido ao fortalecimento de vínculos e à identificação das histórias de vida de uns com os outros, contribuindo também para a prevenção de recaída e a manutenção da abstinência, a produção de saúde e autonomia do usuário para o autocuidado e o protagonismo e corresponsabilização pela sua saúde e o tratamento e projetos de vida. Essas são as minhas referências. Obrigada pela atenção e qualquer dúvida, aqui estão os contatos dos autores. Obrigado, Camila. Parabéns pelo trabalho. O próximo trabalho foi alterado, né? Então, será feito pela Joyce Albuquerque, com o tema Plataforma Social Moderada para a Disseminação de Informações sobre Saúde na Primeira Infância. Boa tarde, estão me ouvindo? Estamos sim, Joyce. Certo, eu vou apresentar minha tela. Apareceu? Apareceu sim, Joyce. Eu vou colocar o tempo aqui. Certo. Boa tarde, sou a Joyce. Eu sou aluna do curso de Ciência e Tecnologia da Unifesp e sou bolsista do projeto de extensão CodeLab. E eu vou estar falando um pouco sobre o nosso trabalho,
que é uma plataforma social moderada para disseminação de informações sobre saúde na primeira infância, ou PlusMedes. Então, eu vou começar explicando o que é o projeto de extensão CADLab. Ele é um projeto que surgiu com o objetivo de ajudar os alunos do curso de computação a colocar em prática o seu conhecimento desenvolvendo uma solução tecnológica, que nesse caso é o aplicativo para a ONG BEAC, que é o Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário Queiroz Filho, e tem sede em Parelheiros. A ideia de desenvolver esse aplicativo veio através de reuniões com os membros da ONG. Aqui embaixo temos uma foto de uma reunião que fizemos. E o objetivo desse aplicativo é fazer uma ponte de comunicação entre o Instituto e a comunidade de Parelheiros, principalmente as mães, puérperas e gestantes, e possibilitar que esse público tire todas as suas dúvidas a respeito da primeira infância, e faça também trocas solitárias e tenha indicações de cultura e lazer na região. Ele também vai possibilitar a quebra da disseminação de fake news e mitos sobre a primeira infância na comunidade. Para o desenvolvimento desse aplicativo, os alunos do projeto foram divididos em 2 grupos, que é o grupo do front-end, que cuida do visual e da interatividade do aplicativo com o usuário, e o grupo do back-end, que é o grupo que cuida de tudo aquilo que está por trás, que o usuário não vê, como o tratamento de informações e a conexão com o banco de dados. Para o front-end, estamos usando o React Native, que é um framework da linguagem de programação JavaScript, e o Android Studio. Para o back, está sendo usada a linguagem Ruby e Flask, que é um framework do Python. Para o banco de dados é o PostgreSQL. Tem a ferramenta GitHub também, que está sendo usada para o controle de versão. E estamos fazendo reuniões semanais via Google Meet com todos os participantes do projeto, junto com a professora orientadora, que é a Denise, para esclarecer dúvidas e fazer a checagem e distribuição de tarefas. Como resultado, eu trouxe alguns prints do aplicativo, do que foi feito até agora, que é a tela de login, a página home, que é onde vai ficar todas as dúvidas, todo o conteúdo em geral do aplicativo, e é onde o usuário também vai poder adicionar a sua pergunta, adicionar seu título, descrição, e dizer qual categoria essa pergunta pertence. Tem a tela da pergunta mesmo, que é onde vai ter a descrição dela, o título e os comentários, e um selo de verificação. Esse selo os administradores da ONG que vão colocar junto com os especialistas, que vão dizer se aquela pergunta tem comentários corretos. Seria uma pergunta de qualidade, quer dizer que aquela pergunta foi verificada. Tem a página de cadastro de novos usuários, que apenas os administradores vão ter acesso, para fazer um pré-cadastro do usuário que vai estar usando o aplicativo, porque como ele vai ser fechado para um grupo seleto, então se você baixar ele, isso não quer dizer que você ainda vai ter acesso, você só poderá ter acesso se o administrador fez um pré-cadastro seu, adicionando seu e-mail e uma senha temporária. Tem também a página de configuração, onde o administrador vai adicionar novos bairros e novas categorias. Um menuzinho lateral para o administrador ou moderador navegar entre essas páginas. E um menu lateral também só para os usuários, que eles não vão ter acesso à parte de adicionar novos usuários ou das configurações. Uma parte de complemento de dados, porque quando o administrador cadastra o usuário, é somente um pré-cadastro, com informações muito básicas. Então, depois que o usuário tem acesso ao aplicativo, ele pode estar fazendo um complemento, adicionando o sexo, a data de nascimento, o endereço. Um formulário socioeconômico, que
foi um requisito que o pessoal da UNG pediu para a gente. Para o usuário estar falando a quantidade de pessoas que moram em sua residência, qual é o representante da família, se possui gestantes ou não na casa. Essas são as referências. E as considerações finais são que o aplicativo ainda está em fase de protótipo, tem a previsão de lançamento da primeira versão até o final do ano, mas nesse período ainda tivemos 2 reuniões com o pessoal da ONG para mostrar o que está sendo feito, pedir eles poderem tirar dúvidas com a gente, dar sugestões. O projeto também tem contribuído de forma muito positiva com os alunos voluntários e bolsistas, dando amadurecimento e preparação para o mercado de trabalho, e possibilitando também o conhecimento de novas linguagens de programação e métodos de trabalho, principalmente trabalhar em grupo. E esse é o nosso contato, se alguém tiver alguma dúvida ou sugestão. É isso, obrigado pela atenção. Obrigado, Joyce. Parabéns pelo trabalho. Reforçando, de quem tem perguntas, considerações, pode colocar no chat, que a gente no final vai estar levantando essas perguntas. O próximo trabalho será feito no lugar da Eleni, será feito pela Verônica Casagrande, Scarlett Cristina, com o tema Proposta de um curso para avaliar e ensinar resiliência em contexto de pandemia, uma análise qualitativa. Vontade, Isso, Verônica. boa tarde. Vou apresentar a tela. Vocês estão vendo? Estamos sim. Boa tarde, meu nome é Verônica Casagrande, eu sou aluna do Bacharelado em Ciência e Tecnologia da UFABC. Vou apresentar esse trabalho junto com a SCAR. Boa tarde, eu sou a Scarlett Cristina e eu também sou aluna do Bacharelado em Ciência e Tecnologia da Federal da ABC, e o nosso projeto é um projeto de extensão, que tem o título Proposta de um curso para avaliar e ensinar resiliência em contexto de pandemia, uma análise quantitativa. Esse é um projeto que é da Universidade Federal da ABC, mas é feito em conjunto também com a Universidade Federal de São Carlos. Pode passar, Bê. Então, a nossa justificativa para esse projeto foi pensando nos impactos da saúde física e mental gerada pela pandemia do Covid-19. Então, foi pensando nas pessoas que estão vivendo isolamento social e todos esses impactos que estão acontecendo nessa fase totalmente diferente. Então, também nos possíveis danos à saúde mental e na produtividade e nos afazeres acadêmicos. Então, nós pensamos na questão da resiliência. A resiliência, ela influencia a capacidade de adaptar-se de forma saudável às nossas situações e demandas impostas pelos acasos ambientais. Também é uma habilidade de abrandar ou evitar os resultados negativos de determinadas situações de risco e também vai permitir lidar com os obstáculos com proveito e o desenvolvimento. Então, é mais ou menos essa habilidade que os alunos que vão participar desse curso vão desenvolver. Pode passar, Vê. Então, os objetivos, como eu comentei, é criar um programa de ensino remoto, aumentar a resiliência de jovens durante a pandemia e também promover e fortalecer essas habilidades transversais que surgem junto com a resiliência. Pode passar, Vê. Para montar esse curso, então, nós levantamos as informações dos temas, que a gente vai comentar mais para frente quais são. Então, os temas abordados durante todo o curso por meio de pesquisas bibliográficas e coletas de dados. Então, nós procuramos informações sobre o que é o Covid, várias informações, e buscamos checar também a veracidade dessas informações, para também diminuir a disseminação das fake news. Também foram criados, então, os roteiros bases para cada unidade, e para o começo desse curso, para a gente conseguir medir se houve aumento
da resiliência e também dessas habilidades transversais, nós selecionamos medidas de pré e pós-testes para comparação no final. E então nós também criamos os materiais que são utilizados durante o curso, que são os e-books, as videoaulas para eles acompanharem, e o Moodle, que é a plataforma que nós vamos utilizar. Tá, então, como desenvolvimento, já que o Enfrente é uma parceria da UFBC com a UFSCar, nós focamos como público-alvo do projeto os discentes dessas universidades, mas o curso é aberto para a comunidade externa também. O Enfrente também acontece remotamente pelo Moodle da UFBC, de modo totalmente assíncrono, para que os cursistas tenham a liberdade de acessar o conteúdo quando lhe for mais confortável. Ele possui 7 módulos, com e-books, atividades no fórum, sugestões de materiais, como filmes, leituras e tarefas relacionados aos temas tratados em cada módulo. E já as medidas de pré e pós-testes, como a Scar falou, foram as de qualidade de vida, ansiedade, resiliência, autoestima e otimismo. Como eu disse, né, nós temos 7 unidades, e então elas são divididas dessa forma: introdução, contextualizando o curso; atenção, trabalhando percepções e fortalecimento de autoproteção; engajamento, abordando formas de rotina saudáveis; autoconhecimento e autodisciplina; autocompaixão, visando o fortalecimento de vínculos afetivos; gratidão, buscando encontrar formas de resolver problemas; aceitação, abordando otimismo e positividade; e a unidade final, para retomar as unidades anteriores, o que foi passado, e finalizar o curso. Nesse momento, nós temos as 2 turmas ainda em andamento, sendo a última quase no fim, né? Começamos a turma 2 semana passada. Então, para análise qualitativa, usaremos os que eu já citei: os números de acesso no Moodle, as interações no geral ocorridas pelo fórum, realizadas, estatísticas dos quizzes e números de participantes inscritos e de certificados emitidos, além de usarmos um questionário de percepção de eficácia do programa como forma de análise e validação do curso. Como consideração final, esperamos que o curso gere conscientização e resiliência para que os cursistas usem esse conhecimento como forma de diminuir os níveis de estresse e ansiedade proporcionados pela pandemia, conseguindo lidar melhor com os estudos nesse período e a posterior volta às aulas presenciais, né? Além de quaisquer outras situações da vida que os cursistas possam usar essas habilidades, né? Onde essas habilidades sejam úteis. Nossas referências bibliográficas, e aqui o contato para qualquer dúvida e o site do Enfrente. Obrigado, Verônica, Scarlett. Parabéns pelo trabalho. Pessoal, aqueles grupos que ainda não mandaram a apresentação, a gente pede que vocês mandem para o e-mail do Conexão. A gente vai postar aqui, eu vou postar aqui no chat o e-mail, para vocês poderem mandar esses slides para a gente, tá bom? As apresentações. O próximo é o Guilherme, né? Eu só vou explicar por que alguns nomes, por exemplo, Verônica é V, e foi antes do Guilherme, é porque antes estava escrita a Helenir, que começa com a letra I. Então a gente seguiu a ordem alfabética das pessoas que mandaram para a gente os nomes, por isso que o Guilherme foi só agora, tá bom, Guilherme? Então agora é o Guilherme Vecchiato Benvenuto, com o título do trabalho: Conscientização da população jaboticabalense sobre a ocorrência de eumintos gastrointestinais em cães. Boa tarde, vocês estão me escutando? Estamos sim, Guilherme. Então, vou apresentar já aqui. Bom, pessoal, boa tarde. Eu, Guilherme e o Lucas, somos do grupo 7VET, da Unesp de Jaboticabal.
Nós vamos apresentar para vocês o nosso trabalho, né, de conscientização da população jabuticabalense sobre a ocorrência de aumentos gastrointestinais em cães. E, bem, a justificativa para o nosso trabalho é que, bom, os cães, eles são hospedeiros definitivos de diversos vermes, diversos patógenos, né, e, bom, pela aproximação desses animais com o espaço doméstico, né, creio que aí a maioria das pessoas, das famílias hoje em dia, tem pelo menos um animal dentro de casa, esses vermes, eles possuem características zoonóticas e estão transmissíveis, né, dos animais para os humanos, e por isso tem se ganhado uma grande relevância em estudar essas doenças. Bem, apesar dessas zoonoses não terem uma grande letalidade, elas geram alguns sintomas como alergias, diarreias e anemias, e dessa maneira, né, se faz a importância de estudar a prevalência desses patógenos e doenças nos seres humanos. Bem, o nosso objetivo, a gente objetivou coletar as fezes dos cães do Canil Municipal de Jaboticabal, fazer uma avaliação, né, de quais vermes estariam ali, quais patógenos encontraríamos, e também conscientizar a população de Jaboticabal com os resultados obtidos, né. Aí tem a nossa metodologia. A gente primeiramente visitou o Canil Municipal de Jaboticabal, a gente coletou fezes de 29 cães, né, pela sondagem retal. Depois a gente levou o material, né, foi realizar o invase pelo método de Willis-Morris, avaliamos os ovos desses vermes, e depois de organizar os resultados, a gente realizou o tratamento desses cães com a administração de antiolíticos, oferecidos pela empresa UCB-VET, né, que apoiou o nosso projeto, e, bem, depois realizamos uma conscientização, né, dos habitantes de Jaboticabal em feiras de adoção do município, e a gente realizou isso através de entrevistas e fornecendo um questionário. Agora eu vou passar a palavra para o Lucas, que vai falar melhor sobre o desenvolvimento do nosso trabalho aí. Bom, boa tarde, gente. Vocês estão me ouvindo? Tudo certo? Estamos sim. Tranquilo. Bem, depois que a gente fez a amostragem, né, a gente fez a coleta no canil, a gente tem que fazer a identificação das amostras, né? Então, a gente levou as amostras para ser processadas no laboratório da faculdade, lá BEPAR, e como o Guilherme falou anteriormente, a gente usou a técnica de Willis-Morris. Na verdade, quando você faz a identificação do verme, normalmente você não vai pegar o verme adulto, né? Normalmente eles estão no estômago, no intestino delgado, grosso. Então, algumas espécies estão muito mais fáceis você identificar através dos ovos ou cistos, né? E nessa detectação, a gente usou essa técnica que utiliza a solução saturada. Então, os ovos flutuam nessa solução, a gente pega uma lamila e aí a gente coloca no microscópio, como vocês podem ver na foto. E aí, nos resultados, a gente detectou os ovos do verme pertencentes à classe Ascarididae e cistos do protozoário do gênero Cistoisospora. Bom, a gente colocou a foto para vocês visualizarem. Então, foram detectados 9 ovos do verme do gênero Ascarididae e 9 cistos do protozoário Cistoisospora. O que vale comentar é que os ovos do verme Ascarididae, entre essa classe, existem alguns gêneros que são responsáveis por zoonoses. Acho que todo mundo já ouviu falar da larva migrans, e tem a visceral e a cutânea. A cutânea é o famoso bicho geográfico. Então, na verdade, o que está acontecendo é uma migração errática das larvas do caso do gênero Ancylostomos, que pertence a essa classe. Bom, como foi citado anteriormente, nós fizemos, além da identificação, a conscientização, então nós realizamos um questionário. Então, nós fizemos perguntas do grau de escolaridade, como vocês podem ver pelos resultados, foi bem diversificado o grau dos ouvintes e tudo mais. E aí a gente fez perguntas referentes às zoonoses, né? Se as pessoas acreditavam que eumintos dos animais domésticos podem infectar humanos. E aí, mais ou menos, 3/4 das pessoas responderam que sim, né? O restante não. E a gente perguntou sobre o histórico dos animais, né? Então, se o animal já teve pulga, metade dos animais dos entrevistados tiveram, enquanto metade não. E a gente perguntou sobre o surto de eubintose, e a maioria foi não. Aí, nós perguntamos sobre o tratamento, né? Se as pessoas vermifugavam seus animais de estimação, e a maioria respondeu que sim. E aí a gente perguntou sobre o tratamento dos ectoparasitas. Grande parte respondeu que sim, mas você percebe que muitas das pessoas não fazem o tratamento quando comparado à vermifugação.
Então, a gente fez essa relação, a gente perguntou se você acredita que os ectoparasitas podem transmitir mitoses para os animais domésticos. E mais ou menos 1/4 das pessoas não sabiam disso. E isso evidencia a resposta de cima, né? Que muita gente não sabe, por isso não vermifuga depois que o animal, por exemplo, teve um surto de carrapato, de pulga e tudo mais. Bom, essas são as referências bibliográficas que nós utilizamos para os textos. E aí as considerações finais, né? A gente notou que a maior parte da população tem animais domésticos, possuem algum conhecimento sobre vermifugação, né? E que sabem que alguns dos eumintos dos animais domésticos podem ser transmitidos para os humanos. Mas a gente percebeu que muitas pessoas não fazem essa relação entre a importância do controle dos parasitas, né? Até para a saúde do animal, tanto da sua família. Então, as pessoas não entendem como funciona uma zoonose, e por isso a gente percebeu que muitas pessoas não fazem a vermifugação corretamente. Então, a gente conclui, o trabalho ele foi muito relevante para a comunidade, né, da cidade de Jaboticabal, e visto que os tutores se informaram sobre os riscos e a prevenção de zoonoses. Bom, essa é a foto do nosso grupo PET de Jaboticabal, do curso de Medicina Veterinária, e esse é o nosso contato para quem quiser entrar em contato. É isso. Obrigado, Guilherme, parabéns. Vou aqui estar chamando a próxima pessoa, é o José Mariano Lima Garcia. O tema do José Mariano é Programas Unidos em Prol do Meio Ambiente. Água de qualidade aos assentados da região de Ilha Solteira. Está com você, Maria, pode ficar à vontade. Estão me ouvindo? Tranquilo? Estamos sim. Legal. Bom, como o Vinícius disse, está apresentando a tela, né? A tela está assim, está tudo certinho. Ah, bom, beleza. A nossa justificativa foi a melhoria da qualidade de água dos assentados em Ilha Solteira. O nosso trabalho, ele visou justamente uma pesquisa que uma professora tinha feito lá na faculdade sobre a qualidade de água dos assentados de Ilha Solteira. Nessa pesquisa, ela verificou que a maioria das águas do pessoal de lá tinha traços de coliformes fecais e de Escherichia coli, que eu acho que o pessoal da saúde entende um pouco mais do que eu, que faço engenharia mecânica, causa uma série de doenças, como diarreia e tudo mais. Bom, acontece que as feiras da cidade são abastecidas com verduras e vegetais plantados por esse pessoal do assentamento. Então, tratar da água deles significava tratar da qualidade de vida do pessoal de Ilha Solteira, São Paulo. Então, o nosso objetivo foi despertar a conscientização sobre essa situação do pessoal do assentamento, trabalhar também uma vertente educacional com as escolas públicas de Ilha Solteira e, no final, desenvolver uma espécie de clorador ou um jeito que o pessoal pudesse tratar a água deles de uma maneira mais eficaz. Bom, a nossa metodologia foi dividida, o projeto foi desenvolvido assim. Primeiro a gente trabalhou nas escolas, com aulas expositivas e dinâmicas sobre conscientização de água e tal, com as escolas públicas de Ilha. Depois a gente trabalhou no assentamento, né, elucidando um pouco mais sobre o tratamento de água, porque muita gente lá acreditava que ferver a água já era o bastante para você estar consumindo, outras nem faziam nenhum tratamento prévio para regar as hortaliças, e acima disso, a água deles, ela não era tratada com cloro, que foi o ponto que a gente trabalhou junto, né? Então, basicamente era um poço que tinha ali no quintal de alguém, que o pessoal colocava numa caixa d'água, distribuía entre os assentados, e do lado desse poço, muitas vezes, tinha uma fossa a céu aberto, ou tinha uma própria fossa do pessoal da casa. Então, era um cuidado, assim, que não existia, que a gente começou a trabalhar. E no final, a gente... e junto no assentamento, a gente construiu um clorador manual. O clorador que a gente construiu para eles tem no site da Embrapa, eles disponibilizam um modelo.
E no final, a gente pesquisou e desenvolveu um clorador automático, porque tem uma foto, vocês vão ver, o clorador da Embrapa, ele é muito manual, você tem que ficar mexendo nele quase todo dia. Bom, o desenvolvimento ele aconteceu em 3 partes, como eu acabei de mostrar para vocês, as escolas, o assentamento e a pesquisa. A parte 1 do projeto, que foi com as escolas, foi sensacional. A gente trabalhou com a molecadinha do 6º ano, mostrou para eles como um biofiltro pode purificar a água, né, que é a questão da vegetação, de você cuidar do solo, para que você tenha uma água de qualidade depois. Ensinamos eles sobre conscientização da água, cuidar da água e tudo mais. A parte 2 foi um trabalho junto com o assentamento, onde a gente falou a pesquisa que foi feita pela professora doutora Maria Ângela, onde ela constatou, né, pelo menos 80% do pessoal lá tinha algum tipo de bactéria, né, eu acho, dentro da água que podia estar contaminando eles. E no final a gente entregou esse clorador, que é o que está no cantinho direito aí. Se vocês notarem, ele tem duas válvulas, né? Duas válvulas. Você fechava um, colocava o cloro, depois fechava a outra e abria uma para o cloro misturar, depois abria para a caixa d'água. Isso tinha que ser feito basicamente todos os dias. E daí entra a parte 3 do nosso trabalho, que é o desenvolvimento de um clorador automático. Esse clorador ele tem uma tampa em cima, onde você coloca uma pastilha de cloro, e a água entra por baixo, sai por cima e vai direto para a caixa d'água, da onde depois vai ser distribuída para consumo ou para as hortaliças, para a rega de hortaliças. É bem mais fácil, porque a pastilha ela vai diluindo na quantidade correta durante um bom tempo e pode ser feito de PVC. Se quiser comprar pronto também, tem a possibilidade. Mas a construção ela é muito melhor e mais tranquila, até porque essa redinha que tem no meio, que é a parte pronta, a gente veio a descobrir depois que ela não é tão necessária, justamente porque a pastilha de cloro ela vai diluindo automático, tranquilo, é bem de boa para eles. Essas são as referências e o contato. Esse é o e-mail e esse QR Code é do Instagram, caso vocês queiram entrar em contato e comentar alguma coisa. Obrigado, José Mariano. Muito legal a apresentação. Vou passar aqui já para o próximo. Nós estamos na penúltima apresentação. Quem vai estar apresentando é a Camila Borba Ferreira, com o tema Cuidando da Farmácia Caseira, Ações Extensionistas em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Oi, gente, boa tarde. Vou projetar aqui a minha apresentação. Boa tarde. Acho que vocês agora estão vendo. Certinho aí? Tá certinho, pode começar. Então tá, bom, boa tarde a todos, né? Meu nome é Camila Borba Ferreira, eu sou acadêmica de enfermagem da Universidade Federal das Ciências da Saúde de Porto Alegre, e hoje eu vim apresentar um trabalho, então, intitulado Cuidando da Farmácia Caseira, Ações Extensionistas em Porto Alegre. Eu faço parte do programa de extensão Cuidando da Farmácia Caseira, que é um programa da universidade, que a gente faz alguns trabalhos e ações com públicos específicos. A justificativa, então, desse trabalho é que grande parte da população brasileira possui em casa uma farmácia caseira, que é aquele local que a gente estoca alguns medicamentos, né, no nosso domicílio, seja numa caixinha ou de outras formas. Geralmente a gente sempre tem, né? Então, com base nisso, né, que a gente possui essa farmácia caseira em casa, são necessárias algumas ações de educação em saúde, né, que o programa que eu faço parte principalmente acaba tendo um enfoque maior. Essas ações, então, elas permeiam a ideia de evitar o uso irracional de medicamentos, né, porque acaba causando danos à saúde, e também um descarte inadequado desses medicamentos que pode prejudicar o meio ambiente. O programa de extensão Cuidando da Farmácia Caseira, então, realiza ações em Porto Alegre, na universidade, e também nos perfis no programa das redes sociais que a gente tem.
O objetivo desse trabalho foi divulgar as ações do Programa de Extensão Cuidando da Farmácia Caseira da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, realizadas no ano de 2019. A metodologia, então, a gente acaba trabalhando, então, ações educativas do programa, né, na campanha também de recolhimento de medicamentos vencidos, na farmácia distrital Sarandi, do município de Porto Alegre. Na Semana Estadual, então, do uso racional de medicamentos, a gente realiza atividades na universidade, também na farmácia distrital. São diversas atividades, a gente acaba sempre organizando mais do que uma, para ter vários enfoques com vários públicos-alvos também. As ações também elas são realizadas com os hóspedes da Casa de Apoio Madriana, que é uma casa que recebe o pessoal que aguarda por transplante ou algum outro procedimento que não mora no município, geralmente até são pessoas de outros estados. E as redes sociais, então, também estão sendo um espaço de atuação do programa, né, principalmente nesse momento, mas já em 2019 muito atuante. O público-alvo, então, de todas essas nossas ações são sempre usuários do SUS, que são atendidos na farmácia distrital, quando a gente vai até ela, os hóspedes e colaboradores da Casa de Apoio Madriana, e também a comunidade interna e externa, UFSPA, né, e também os usuários das redes sociais que acompanham nossas postagens, desculpa. Como desenvolvimento, então, a gente trouxe que no ano de 2019, na farmácia distrital, a gente realizou, além de orientações sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, a importância correta do descarte de medicamentos, atingindo um público de em torno de 1.000 usuários. A gente sempre tem mais ou menos quantas pessoas a gente atende no dia, né? A gente vai lá e orienta, e daí no final a gente consegue contabilizar. A gente teve também uma campanha de recolhimento de medicamentos, que foi feita a coleta de 25.242 unidades de medicamentos, né? E aqui a gente estimou que 2.500 pessoas, então, foram sensibilizadas com essa ação. Essa campanha, é muito semelhante a um trabalho apresentado anteriormente, até achei bem interessante que a gente também faz esse tipo de trabalho. Depois a gente caracteriza esses medicamentos como eles fizeram. Casa de Apoio Madriana, então, em 2019, a gente realizou 16 ações, em torno de 12 hóspedes participaram dessas ações, eles são adultos e são crianças. Essas ações são das mais diversas, a gente realiza oficinas sobre o uso de medicamentos, organização dos medicamentos dos próprios pacientes, meditação, a gente realiza a confecção de máscaras aromáticas, a gente trabalha também com plantas medicinais. A gente teve um evento também, que é o uso racional de medicamentos, discutindo o uso de antimicrobianos, que ele teve 119 inscritos. Esse evento, então, ano passado foi feito de forma presencial, e esse ano a gente acabou realizando ele de forma online, né? No Facebook, que é também parte da nossa atuação, no ano de 2019, então, a gente teve 1.070 seguidores na nossa página, e diversas publicações sobre plantas medicinais, uso racional de medicamentos, guarda e descarte de medicamentos e outras temáticas pertinentes que a gente acabava buscando. No total foram 61 publicações no Facebook no ano de 2019. E no Instagram, então, ele foi criado no ano de 2019, a gente teve 114 seguidores e foram realizadas 41 publicações. Essas foram as referências que a gente usou, então, para elaborar esse trabalho. E como considerações finais, eu deixo aqui que a adesão às ações, então, que a gente acaba realizando, mostra que tem o interesse da comunidade nesses temas e que o nosso programa, no caso, né, contribui também para o uso racional de medicamentos e de plantas medicinais, que já é um papel bem atuante que a gente tem tanto dentro quanto fora da universidade, e a gente sempre tenta levar isso para outros lugares para mostrar que, por mais que pareça pequeno, as ações que a gente faz dentro de uma universidade de extensão, às vezes são muito grandes e a gente consegue, no final do ano, olhar tudo que a gente fez e ter bastante resultado e ter bastante engajamento no sentido de levar informação para a comunidade. Aqui são os meus contatos, né, o meu e do programa, para quem tiver alguma dúvida, e a gente também tem as redes sociais, se vocês quiserem entrar em contato conosco, e eu agradeço a disponibilidade de vocês. Muito obrigada. Obrigado, Camila. Parabéns.
vou chamar agora a última apresentação, a Larissa Rodrigues Martini, primeira semana da saúde mental, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp. Oi, boa tarde a todos. Vocês já estão vendo a minha apresentação? Estamos sim. Tá. Bom, o nosso projeto vai ser apresentado por mim, Larissa, e pela Beatriz. Nós somos integrantes do grupo PET-VET também, da Medicina Veterinária do campus de Jaboticabal. E o nosso grupo, ele é um programa do governo federal, subordinado pelo Ministério da Educação, que ele é baseado num tripé, que é pesquisa, ensino e extensão. E o projeto de extensão que a gente trouxe hoje, ele é intitulado como Primeira Semana da Saúde Mental. Bom, a saúde mental, o tema e a discussão entrou dentro das universidades no início do século XX, nos Estados Unidos e na Europa primeiramente. No Brasil, essa discussão surgiu em 1957, na Universidade Federal de Pernambuco, onde eles criaram um serviço de higiene mental e psicologia clínica que tinha por objetivo ajudar na forma psicológica e psíquica, dar uma assistência psicológica e psiquiátrica aos estudantes da universidade. Bom, nós sabemos que a vida universitária, ela é muito boa, porém ela é um tempo de mudança, transformações, e com isso gera conflitos emocionais. E perante isso, a gente começou a perceber que dentro do nosso campus, a gente estava defasado de falar sobre a saúde mental. Então, o nosso grupo, ele criou o PET Acolhe em 2018, que foi um projeto inspirado em um outro projeto de um outro grupo PET, que a gente teve contato quando a gente foi nos encontros do grupo PET, e a gente trouxe para o nosso campus. O que é o PET Acolhe? O PET Acolhe, a gente fez formulários, onde a gente disponibilizou tanto para graduandos como pós-graduandos, e o título principal era como você está se sentindo hoje. E a gente deu um espaço, uma abertura para as pessoas falarem sobre como estavam se sentindo em relação à universidade, se elas já tinham sofrido algum conflito mental como ansiedade, depressão, por conta da vida universitária. E a gente percebeu que os nossos resultados foram muito alarmantes e muito assustadores, e perante a isso a gente viu que o nosso grupo precisava fazer algo concreto para tentar incluir dentro da nossa universidade a discussão sobre saúde mental. Então surgiu assim a nossa primeira semana da saúde mental. O objetivo principal foi minimizar essas angústias e dificuldades relacionadas à saúde mental na universidade, assim como diminuir a evasão desses estudantes dentro do campus e também obter mais aproximação entre os membros do grupo e os participantes. Esse projeto proporcionou grandes trocas de experiências e aprendizados e foi muito enriquecedor. Lembrando que ele foi aberto à comunidade jabuticabalense, então toda a sociedade pôde vir e apreciar e fazer parte do nosso projeto, porque o nosso projeto não foi só a saúde mental dentro da universidade, mas sim abrangendo a saúde mental como um todo. Agora eu vou passar a palavra para a Beatriz, que vai falar um pouquinho sobre a nossa metodologia. Oi, gente, meu nome é Beatriz. Dando continuidade, em relação à nossa metodologia, o evento foi realizado em 2 dias, então foram nos dias 14 e 15 de maio de 2019, e teve uma duração total de aproximadamente 9 horas. E aí a gente contou com a presença de profissionais da área da saúde para abordar o tema. Então, aqui, como vocês podem ver, esse foi o nosso cronograma, e aí a gente teve a abertura, que foi feita pelo diretor da nossa faculdade, e todas as palestras e oficinas que foram desenvolvidas durante esses 2 dias. Gente, desculpa, deu um probleminha aqui. Continuando, em relação ao desenvolvimento. O nosso evento aconteceu
para a comunidade acadêmica, como a Larissa já disse, né, então incluindo graduandos, pós-graduandos e funcionários da nossa universidade, mas também para pessoas externas, para as pessoas que não frequentam a universidade diariamente. E aí aconteceu na Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, na Unesp, que é o campus de Jabuticabal. E aí aqui, à direita, vocês podem ver a foto da primeira palestra, que foi ministrada pela psicóloga do nosso campus. E aqui à esquerda temos o fluxograma das atividades que foram desenvolvidas. Então, como eu já falei, tivemos palestras e oficinas, e durante a semana do evento, a gente realizou postagens sobre assuntos relacionados à saúde mental, né? Como, por exemplo, a luta antimanicomial, frases motivacionais e notícias inspiradoras. Além disso, o nosso grupo também criou uma playlist num aplicativo, né, no Spotify, com músicas relaxantes que são usadas pelos petianos em momentos de apreensão, de estresse, de nervosismo, porque a música ela é utilizada como remédio tanto para o corpo quanto para a mente. E existem estudos científicos que comprovam seus benefícios, como, por exemplo, a música alivia a ansiedade, ela age sobre o sistema nervoso, então ela reduz os batimentos cardíacos, enfim, é uma forma de amenizar esse estresse, né? Passar. Então, aqui nesse slide, a gente tem as fotos à esquerda de algumas das postagens que a gente fez nas redes sociais do PET, e aqui à direita de uma das palestras, que foi sobre os benefícios do Aikido, e aqui embaixo da oficina de relaxamento psicológico. Bom, então agora eu vou falar um pouquinho sobre os nossos resultados. A primeira semana da saúde mental alcançou em torno de 125 pessoas, e aí depois do evento a gente recebeu muitas mensagens positivas do público presente. Então foi perceptível que a discussão sobre a saúde mental aumentou no campus, atingindo até mesmo a diretoria, e a gente percebeu também que a gente mobilizou outros grupos da faculdade, e a partir de então, outros grupos começaram a desenvolver atividades relacionadas à saúde mental. Foi perceptível também que o evento foi benéfico e proveitoso, porque aumentou o número de pessoas que demonstraram interesse em buscar ajuda e conversar com a psicóloga do nosso campus, e houve também uma aproximação dos ouvintes com o grupo, o que foi muito engrandecedor para ambos os lados. Então, houve essa troca de experiências, né, que foi muito positiva. Aqui as referências que a gente utilizou. Bom, então, para finalizar, o evento foi muito benéfico, trouxe muitos benefícios, e a gente notou essa grande mudança na preocupação do campus em relação ao tema. E aí, uma coisa muito legal é que esse ano aconteceu a segunda edição da Semana da Saúde Mental, teve que ser online, né, por motivos da pandemia, mas ela aconteceu, e esse ano não foi organizada apenas pelo PET-VET. A gente contou com a ajuda de outros grupos da faculdade, inclusive da diretoria. Então, os ouvintes puderam interagir com os palestrantes, o que levou a essa grande troca de experiências. Então, a gente notou que o evento realmente foi muito positivo em todos os sentidos, para os próprios membros, para quem estava presente, para o campus como um todo, e para a sociedade fora da universidade também. Então, aqui está o nosso contato, se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar com a gente, e muito obrigada. Obrigado, Larissa. Reafirmando aqui que a gente vai estar divulgando posteriormente, né, essa live. Aqui não teve perguntas diretamente aqui na live, mas posteriormente, conforme a gente for divulgando, vocês podem entrar em contato com as pessoas responsáveis. Eu gostaria de agradecer a todas e todos que fizeram a apresentação, que se envolveram nesse congresso. Gostaria de agradecer o André, pessoal da equipe técnica da PROEC, né, por estar realizando esse evento. Eu acho que o fato de ter feito online em algumas
alguns pontos é negativo, mas outros muito positivo. Por exemplo, vai ficar gravado, muitas pessoas podem assistir. Veio o trabalho do país inteiro, mostrando uma amostra da importância da universidade, né, para a sociedade brasileira, de ter mais investimento em pesquisa e extensão, e quantos trabalhos importantes, né, como a Camila colocou, apesar de ter um tempo curto, parece ser pouco, mas a gente sabe a complexidade e a importância de cada trabalho, né. E, finalizando, obrigado, né, a todos, e é isso. Abração. Tchau, Vinícius, obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, Obrigado. obrigada. Obrigada. Tchau, muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Obrigada. André, então a gente é amanhã, né? A gente estamos de manhã. Então, tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.